sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver Ampop, retificador de meia onda de precisão. O retificador de meia onda você já conhece, aquele com N4007. Ele funciona bem para tensões AC de entrada de 5 volts para cima. Mas quando a tensão de entrada for um sinal com amplitude de 1 volt para baixo, o tamanho do sinal, bem pequenininho, aí o retificador com o N4007 não funciona mais. Você sabe o porquê e o que fazer? É isso que eu vou mostrar nesse tutorial. Vamos lá? Um retificador tradicional de meia onda com N4007, que é um retificador de silício, gasta 0,7 volts para vencer a barreira de depleção do diodo. Isso representa um problema quando a tensão de entrada é um sinal. Um sinal é uma tensão AC senoidal. Para simplificar, vou considerar somente a tensão senoidal, com pequena amplitude igual ou menor do que 1 volt. Um sinal pode ser gerado por um sensor, um transdutor e a frequência pode ser até maior do que 60 Hz. Para esse tutorial, vou considerar uma frequência de 1 kHz. Uma aplicação típica é num instrumento de medição de corrente ou tensão AC. O circuito eletrônico trabalha com tensões contínuas, então é preciso retificar esse sinal antes de medir. Um exemplo pode ser o shield sensor de corrente do Arduino, o ASC712, que fornece uma tensão AC na saída na proporção de 66 mV para cada ampere. Assim, 10 amperes corresponde a um sinal de amplitude igual a 660 mV pico a pico, menos que 1 volt. No circuito da figura, um sinal de 1 volt, frequência 1 kHz, é gerado pela fonte Vin e é aplicado num retificador comum, com o N4007 que alimenta uma carga de 10 kΩ. Primeiro, eu vou mostrar o sinal retificado, sem o filtro, só a meia onda senoidal. Vou usar 2 canais do osciloscópio para medir as ondas. O canal A, em amarelo, vai medir a tensão do sinal 1 volt RMS. O canal B, em azul, vai medir o sinal retificado na carga. Note que o sinal de saída em azul aparece menor, aparece distorcido. Isso acontece porque a tensão tem que alcançar entre 600 mV e 700 mV para o diodo começar a conduzir e aparecer na saída. Eu coloquei o cursor bem no ponto em que a tensão começa a aparecer na saída. Então, a tensão começa a aparecer na saída só quando o nível de entrada estiver ao redor de 600 mV. Se diminuir mais ainda a tensão de entrada, por exemplo, meio volt, mais distorcido vai sair o sinal. Quase desaparece, mas se diminuir mais, vai desaparecer de vez. Agora vou mostrar como tirar essa distorção. Como solucionar? Usando o retificador com operacional. O retificador de precisão. É de precisão porque a saída segue com precisão o sinal de entrada, mesmo em tensões abaixo de 0,6 volts. Você pode ver que a tensão de saída em azul tem a mesma amplitude do sinal de entrada em amarelo. Não distorceu nada. Mas está invertida. Isso mesmo! Você sabe por quê? Claro, porque o sinal está entrando na entrada inversora, com o sinal menos. Então, o operacional inverte o sinal. Vou mostrar como funciona. No semiciclo positivo da tensão de entrada, vou colocar o sinal de positivo na fonte. Quando a fonte é positiva, gera corrente I devido ao zero virtual. Lembram? Se o terminal não inversor está aterrado, então o terminal inversor também está aterrado. A corrente I chega no nó com a entrada não inversora e segue em direção às resistências R2 e R3. Não entra no operacional devido ao zero virtual. Lembra? A corrente nas entradas do operacional é zero. A tensão na saída do operacional é negativa, menos VO, porque esse é um amplificador inversor. Então a corrente I segue via R2 em direção à saída, segue via R2 e diodo D1. A corrente segue no sentido da seta do diodo. Então o diodo D1 começa a conduzir.
Aqui acontece a mágica do operacional. Isso vai acontecer mesmo que o valor da tensão de entrada seja muito pequeno. Por exemplo, 1 milivolt. Se o ganho do operacional é muito alto, típico 20.000, então a tensão na saída VO vai ser menos 20.000 milivolts, menos 20 volts. Vai para o máximo, mais VCC se for menor do que 20 volts, e o diodo passa a conduzir. A tensão na saída, a tensão sobre RL, a que o osciloscópio está medindo, é exatamente igual à tensão sobre R2, já que o outro lado de R2 está aterrado pelo zero virtual do operacional. A tensão de saída vai ter a mesma equação do amplificador inversor. Tensão de saída é igual a menos a resistência R2 sobre a resistência R1, vezes a tensão de entrada. O menos é por conta do inversor. Se R2 for igual a R1, a tensão de saída será igual a menos a tensão de entrada. Isso é o que se faz na prática. Mas cuidado, as duas resistências deverão ser de precisão, 1% no mínimo. Esse é o caso do retificador de medição do exemplo. Todas as resistências são de 10 kΩ. No semiciclo negativo, a tensão na saída do operacional, VO, será positivo. Agora a corrente sai do operacional e segue por D2, R3, R1 para a fonte de entrada. O diodo D1 agora não está conduzindo, então não tem corrente sobre R2. Logo, a tensão nessa resistência é zero. Como a tensão na carga está sendo tomada sobre R2, então a tensão na carga também será zero. Viram como o retificador de precisão com o operacional funciona bem com pequenos sinais? Em algumas configurações, a resistência R3 e o diodo D2 não são usados. Mas isso deixa o circuito um pouco instável no semiciclo negativo. Os fabricantes de operacionais, como a Texas, recomendam usar R3 e D2. Para tornar esse sinal um sinal de tensão contínua, é só colocar um capacitor em paralelo com a carga. Como as potências são baixas, um capacitor de 10 microfarads está mais do que bom. Note que o ganho do operacional compensa a tensão do diodo. O ganho elevado do operacional compensa a falta de linearidade do diodo. Agora você está pronto para trabalhar com equipamentos de medição que trabalham com sinais alternados de baixos valores. No próximo tutorial vou mostrar o retificador de onda completa. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!